Olá, meu jovem, olá, minha jovem, sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Estamos chegando na reta final, né? Meu nome é Rafael e eu sou seu professor de Física. Bom, na aula de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho da radiação. Então, vou falar para vocês agora sobre o núcleo atômico. Vamos falar um pouquinho da radioatividade e da lei do decaimento radioativo. Bom, falando aí um pouquinho, introdução à história, a ideia é o seguinte, né? Em 1895, William Röntgen descobre os raios-x, que é um tipo de radiação eletromagnética capaz de atravessar objetos e ionizar o ar. Quando eu falo ionizar o ar, dar carga ao ar atmosférico, ok? Colocar carga nele, seja ele positiva ou negativa. E aí, por este motivo, os raios-x, eles são considerados como uma radiação ionizante, porque eles são capazes de ionizar o ar, ok? Ou seja, dar carga a um elemento, no caso, as partículas que compõem o ar. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, a primeira imagem de um raio-x, né? Eu tenho uma placa fotográfica e essa placa ela é sensibilizada, mesmo na ausência de luz, quando o raio-x ele penetra nessa placa. Então, essa placa ela fica sensibilizada e aí a gente coloca a mão lá e vai ter o formato, então, de uma mão, porque os raios-x eles ficam bloqueados nas regiões densas, por exemplo, o osso. Então, o raio-x ele consegue atravessar os músculos, mas são retidos pelos ossos. Então, a parte colorida aqui, ela foi sensibilizada pelo raio-x, porque ele conseguiu atravessar os músculos, e a outra parte, que não foi muito sensibilizada, é a parte dos nossos ossos, que conseguiu reter esse raio-x, tá ok? Bom, pouco tempo depois, Marie e Pierre Curie, juntos a Antônio Henrique Becquerel, descobrem a radioatividade. E o que chamamos de radioatividade é a emissão de raios ionizantes por elementos como rádio e polônio. E esses materiais, cujo núcleo emite uma radiação, são chamados de elementos radioativos. Então, a ideia é o seguinte, tem materiais que eles emitem radiação. Tá? O núcleo desses materiais emitem radiação. E esses materiais que emitem radiação é o que a gente chama de elementos radioativos. Continuando, vamos falar um pouquinho, para vocês entenderem, sobre o núcleo atômico, né? O núcleo do átomo ele é uma esfera meio que pontual em relação à órbita dos elétrons, que concentra praticamente toda a massa do átomo. E aí o átomo ele é composto por dois tipos de partículas, prótons e nêutrons ligados por uma força nuclear forte. E o núcleo de hidrogênio ele é uma exceção porque ele não possui nenhum nêutron, o hidrogênio comum. O núcleo do hidrogênio ele só é formado por apenas um átomo, um próton, ok? E os demais núcleos são formados por prótons e nêutrons. A ideia é o seguinte, vou tentar desenhar aqui para vocês entenderem. Então, a gente tem um átomo, no núcleo concentra-se nesse pontinho aqui, então, os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo existem as órbitas, é o que a gente chama de eletrosfera. Então, a ideia é o seguinte, esse pontinho aqui é o que representa um núcleo, por isso que ele é tipo um formato pontual em relação à órbita, é um pontinho e nesse pontinho é que é concentrado a massa de todo o átomo, ok? Continuando aqui, deixa eu apagar. Então, há três números muito importantes para descrever as propriedades de um núcleo. Quais são esses números? Ele é muito estudado na química, ok? Número atômico, que a gente representa pela letra Z, número de nêutrons, que a gente representa pela letra N, e o número de massa. Esse número de massa seria a massa do átomo. E a massa do átomo, ela vai ser igual ao número de nêutrons mais o número atômico. Lembrando que o número atômico é o número de prótons que existe no núcleo do átomo. E o número de nêutrons é justamente a quantidade de nêutrons que existe no núcleo do átomo. Se eu somo, então, a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, eu vou ter, então, a massa atômica representado pela letra A. E aí, eu quero representar um elemento químico qualquer. Como que eu represento isso? Nós vamos escrever o símbolo
desse elemento, e aí em cima, normalmente em cima, a gente coloca a massa atômica e embaixo o número atômico. A massa atômica, ela é sempre maior que o número atômico. Então pode acontecer situações dessa massa atômica estar representada, está escrita embaixo e o número atômico em cima. Como diferenciar um do outro? A massa atômica é sempre maior. Por exemplo, vamos supor que eu queira escrever aqui, representar o carbono. Então, eu vou colocar aqui o símbolo do carbono. O carbono tem no seu núcleo exatamente 6 prótons. Então, eu coloco aqui 6, que é o número atômico, ok? E a massa do carbono é 12. O carbono comum, né, mais abundante na atmosfera, na natureza, é o 12. Então, eu coloco aqui o carbono, representado pela letra C, o 12 seria a massa atômica e o 6 seria o número atômico. Ah, eu quero representar o oxigênio. No núcleo do oxigênio existem 8 prótons e sua massa é igual a 16. Ah, professor, como saber o número de nêutrons? Nós sabemos que a massa atômica vai ser o número de nêutrons mais o número atômico. Se eu quero saber o número de nêutrons, só isolar o N. Então, o N vai ser a massa atômica menos o número de prótons, menos o número atômico. Então, por exemplo, 16 menos 8 significa que no núcleo desse oxigênio existem 16 menos 8, que dá 8. Existem 8 prótons, ok? Bom, pagando aqui para a gente continuar. E aí a gente começa então a falar da radioatividade, que é o seguinte: o Becquerel ele descobriu que cristais de sulfato duplo de urânio emitiam um tipo de radiação espontânea que sensibilizava uma chapa fotográfica. Marie e Pierre Curie desenvolveram muito dessa área, sendo responsável por isolar 2 novos minerais radioativos, o rádio e o polônio. Então, a ideia é o seguinte: o Becquerel ele descobre esses cristais de sulfato de urânio e eles emitem uma radiação. E aí, Marie e Curie pesquisando, estudando mais sobre o assunto, eles descobrem mais 2 elementos radioativos que emitem radiação espontaneamente. E são eles o rádio e o polônio, que são 2 elementos químicos existentes na natureza, e esses elementos eles emitem, então, radiação. Tá? Aqui eu coloquei para vocês uma foto de Marie Curie. E uma curiosidade, que ela foi a primeira mulher a receber 2 vezes o prêmio Nobel, tá? Foi uma pesquisadora muito importante aí na área da ciência, na área da física, ok? E aí, Marie Curie ela descobriu então esses 2 elementos radioativos e experimentos mais tarde, junto com experimentos, os trabalhos de Rutherford, deram a sugestão de que a radioatividade é o resultado da desintegração de núcleos atômicos instáveis. O que seria um núcleo atômico estável? O que seria essa desintegração? Seria a transformação desse núcleo. Então, por exemplo, o núcleo de carbono existem 6 prótons e 6 nêutrons. E aí, se eu quero desintegrar esse núcleo, ele vai se transformar em algum outro núcleo, com uma quantidade a mais ou a menos de prótons, ok? Essa desintegração, normalmente, ela é espontânea. E são alguns elementos que sofrem essa desintegração, não são todos os elementos, tá? Bom, e aí quando esses elementos eles sofrem essa desintegração, vão ser lançados 3 tipos de produtos, tá? Quais são esses produtos da radiação? São eles: a emissão alfa, que a gente representa pela letra grega alfa, a emissão beta, representado também pela letra grega beta, e a emissão gama, tá? Então, vamos ressaltar aqui: na desintegração de um núcleo atômico, há então são 3 tipos de produtos gerados, que podem ser eles raios gamas, beta ou alfa, beleza? Alfa, beta ou gama. Bom, e aí são os experimentos de Rutherford. Acontecia a desintegração e ele percebia, e ele colocava essa radiação para penetrar em um campo elétrico. E aí ele percebia que as partículas beta vinham para um lado, as partículas alfa iam para o outro, e as partículas gama, elas não sofriam desvio. A ideia é o seguinte: aqui nós temos, deixa eu colocar de azul, aqui nós temos um campo elétrico, ok? E aí, o que acontece? Esse campo elétrico,
ele vai ter a seguinte direção. Ele está apontado, ele sai do positivo e entra no negativo, ok? E aí é o seguinte, então ele percebia que as partículas beta, elas sofriam força para o lado da placa positiva, ok? E as partículas alfa sofriam força para o lado da placa negativa. E as partículas gama não sofriam desvio. O que acontece? Ele chegou numa seguinte conclusão, tá? Vale lembrar também que essas partículas, elas têm um poder de penetração, tá? Mas o que varia de partícula para partícula, né? De emissão para emissão. No caso das partículas alfa, elas conseguem penetrar no máximo uma folha de papel de alumínio, tá ok? Agora, as partículas beta, elas têm um poder de penetração um pouco maior, tá ok? Por exemplo, elas conseguem penetrar numa placa de madeira. Agora, as radiações gama, elas têm um poder de penetração um pouco maior. Elas conseguem penetrar, por exemplo, 1 metro numa placa de concreto, numa placa de chumbo, ok? Então, continuando aí, decaimento alfa. O que seria essa partícula alfa? Bom, uma partícula alfa é uma partícula de carga positiva composta de 2 prótons e 2 nêutrons, o mesmo que o núcleo de hélio. Então, o alfa é uma partícula positiva, ok? É uma partícula positiva que possui 2 prótons e possui 2 nêutrons. Então, ele vai ter uma massa atômica de 4 e um número atômico de 2. Significa que o número atômico tem 2 prótons. E quando o núcleo emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o número atômico vai diminuir em 2 unidades e a massa atômica vai diminuir em 4 unidades, porque a massa atômica é composta por nêutrons e prótons. Se ele perde 2 prótons e perde 2 nêutrons, ele reduziu, então, 2 mais 2, reduziu 4 unidades de massa atômica. O decaimento alfa é representado pela seguinte maneira, né? Eu tenho um produto que a gente chama de produto pai, ele vai gerar um produto filho mais a radiação, mais a partícula alfa, ok? E aí, essa partícula, ela vai perder 2 prótons e vai diminuir em 4 unidades a sua massa atômica. Por exemplo, o urânio, ele se desintegra, formando o tório. Então, o produto pai vai gerar um produto filho. A massa do urânio era de 92, o número atômico do urânio era de 92. Como ele perdeu 2 prótons, passou a ser 90. E a massa atômica era 238, quando ele reduziu 4 unidades, passou a ser 234. E aí ele gerou, então, o tório mais uma partícula alfa, que é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, ok? O decaimento beta é o seguinte: a partícula beta é um elétron ou um pósitron, emitido em alta velocidade por um elemento radioativo e pode ter carga positiva ou negativa e tem massa neutra. Então, a partícula beta, ela é formada por um elétron ou ela é formada por um pósitron. O pósitron, ele tem as mesmas propriedades de um elétron, porém com uma carga positiva, tá? E aí, quando o núcleo radioativo emite uma partícula beta, ele mantém sua massa e seu número atômico pode subir ou descer dependendo do tipo de emissão. Então, se ele emitir um pósitron, o número atômico dele vai aumentar. Desculpa, se ele emitir um elétron, o número atômico dele vai aumentar. Se ele emitir um pósitron, o número atômico dele vai reduzir, mas a massa continua constante. Então, aqui eu coloquei uma figura para poder ilustrar mais ou menos isso, né? Eu tenho uma desintegração do núcleo, ok? E aí, uma partícula beta, ela é emitida, um elétron é emitido, tá ok? Então, ele sai desse núcleo, desse átomo. Bom, um exemplo de material que sofre decaimento beta é o carbono 14. O carbono 14 é um carbono especial que a gente tem na natureza. Então, a ideia é o seguinte: ele vai se desintegrar, o núcleo dele vai ser aumentado uma unidade, então ele deixa de ser carbono e passa a ser um nitrogênio, porque o que define um átomo é justamente a quantidade de prótons que existe no seu núcleo. Se eu tinha 6 prótons no núcleo, era carbono. Como agora passa a ter 7, vira nitrogênio. E aí são liberados também um elétron, ok? Agora, a emissão gama. Os raios gamas são radiações eletromagnéticas com frequência muito alta e capazes de penetrar diversos materiais e ionizar o ar. Então,
os raios gamas, eles já não são mais uma partícula, eles são uma radiação eletromagnética. E os raios gamas, eles são emitidos em eventos de fusão ou fissão nuclear ou decaimento radioativo de alguns elementos. Esse decaimento, ele é espontâneo, tá? É um tipo de radiação perigoso, porque ele é difícil de deter e ele pode causar câncer se atingido a pele, tá ok? A gente vai fazer um exercício 1 da página 64 do nosso PET. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen descobriu os raios-X, que são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios são radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração, radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades, ondas eletromagnéticas de frequência maiores que as ultravioletas ou ondas eletromagnéticas de frequências menores que a das ondas luminosas. O raio-X, eles são ondas eletromagnéticas com frequência maior do que o ultravioleta. Portanto, vai ser a alternativa C. Exercício 2 da página 64 está pedindo para relacionar as radiações naturais alfa, beta e gama com suas respectivas características. Né? Então, só passando aqui, possui alto poder de penetração, são os raios gamas, partículas leves com carga elétrica negativa e massa desprezível, partículas beta. São radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios X, não possuem carga elétrica nem massa, são os raios gamas. E partículas pesadas de carga elétrica positiva são as partículas alfa. Lei do decaimento. A taxa de desintegração de uma amostra radioativa é proporcional ao número de núcleos radioativos presentes na atmosfera. Como consequência disso, o tempo necessário para que o número de núcleos radioativos na amostra caia pela metade é constante e dependente do tamanho da amostra. E aí a gente trabalha com a ideia do tempo de meia-vida. O que seria esse tempo de meia-vida? Imagina que eu tenho uma amostra de material radioativo, esse material ele vai se desintegrando. E o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade desse material se desintegre. Sobrou uma metade. Aí eu preciso de mais um tempo, que a gente chama de tempo de meia-vida, para que essa metade dessa metade que sobrou se desintegre novamente. E aí uma forma da gente calcular a massa restante é o seguinte: a massa restante vai ser igual à massa inicial dividido por 2 vezes T elevado a T barra Tzão. Esse T é o tempo passado e o Tzão aqui, T maiúsculo, seria o tempo necessário, o tempo de meia-vida, tá ok? E uma aplicação disso aí é no carbono 14, para determinar o tempo de vida, aliás, o tempo de um material orgânico. A ideia é o seguinte: os materiais orgânicos eles têm uma certa proporção de carbono 14 e carbono 12. E aí, uma vez que esse material morre, essa substância orgânica morre, né, são seres vivos, o carbono 14 ele vai se desintegrando. E aí, os cientistas eles calculam a quantidade de carbono 14 presente e relaciona com a proporção de carbono 12, que não se desintegra, e consegue calcular o tempo que aquele material, no caso, aquele ser vivo, morreu, tá ok? Com isso, a gente pode fazer o exercício 4 da página 64. Opa, deixa eu voltar aqui, passou. O parâmetro útil para caracterizar o processo de decaimento radioativo de um núcleo particular é a meia-vida. Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição de meia-vida. A. É o tempo que o núcleo radioativo leva para decair emitindo elétrons e nêutrons. B. É o tempo gasto para um átomo se tornar radioativo após absorver energia escura emitida pelos átomos próximos. C. É o tempo gasto para que metade de um dado número de núcleos radioativos sofra decaimento. D. É a metade do tempo gasto para um dado conjunto de núcleos radioativos emitir radiação? Ou é o tempo que um elemento químico gasta para entrar e sair de um material? Bom, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a metade de um elemento radioativo se desintegre. Então, vai ser a nossa letra C, ok? É o tempo gasto para que metade de um dado número de núcleos radioativos sofra decaimento. Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Danilo Fernandes. Ele é estudante do curso de Física da UFMG, que colaborou na produção dessa apresentação, e agradeço também a sua participação. Muito obrigado!